Lá pelos princípios dos anos 90, vivíamos em Dundee, um pequeno vilarejo no Reino Unido. No lado oposto da nossa casa havia uma antiga igreja que foi construída no século XV. Costumavam enterrar lá os criminosos fora do cemitério, sobre o qual a casa que alugamos estava construída desde o século X. Era uma casa bastante grande em forma de L, com 2 alas e 2 andares. A casa originalmente era um açougue. Por alguma razão, toda vez que chovia, havia um cheiro almiscarado de enxofre. Nossos pais saíam de férias, então meu tio ateu veio cuidar de mim e da minha irmã, que tínhamos 3 e 4 anos na época. Depois que meu tio nos colocou na cama, ele foi relaxar no nosso quarto de hóspedes, que ficava no final da escada que levava à ala superior, onde minha irmã e eu compartilhávamos um quarto. Tudo ficou em silêncio por algumas horas, e nas primeiras horas da manhã, meu tio, que estava acordado, começou a ouvir fracos estalidos vindos do corredor de cima. Ele não deu importância, mas depois de um tempo ouviu esses estalidos novamente, desta vez um pouco mais fortes, e subiu para investigar porque pensou que minha irmã e eu tínhamos levantado para ir ao banheiro. Ele verificou nossos quartos e viu que ambos estávamos dormindo em nossas camas e voltou para o quarto de hóspedes. Ficou em silêncio por um tempo e ele começou a ouvir aquele estalido novamente vindo do corredor de cima. Ele se levantou para dar uma olhada pela segunda vez e, enquanto subia as escadas, percebeu que o estalido se transformava em passos. Esses passos, que vinham do corredor à esquerda, viraram à direita e começaram a descer as escadas em sua direção. Meu tio se apoiou no corrimão e os passos passaram ao seu lado e continuaram até o final do corredor em direção à nossa sala de estar, onde estava a lareira e o açougue, quando a segunda ala foi adicionada mais tarde. Ele começou a enlouquecer e acendeu todas as luzes de baixo. Ele esperou um pouco, os sons pararam e ele não os ouviu novamente. Quando ele contou aos meus pais, eles fizeram com que o padre local viesse à nossa casa e fizesse uma bênção e, aparentemente, não se ouviu mais esses passos. Nosso tio e nossos pais só nos contaram isso mais tarde, quando éramos mais velhos. Acho isso realmente interessante, já que sou muito cético em relação ao paranormal e meu tio também. Me mudei para Londres desde minha cidade natal, e naquela época já tinha experimentado algumas experiências paranormais. Mudei-me para minha primeira casa compartilhada, independentemente do meu tio que me hospedou quando me mudei pela primeira vez para esta grande cidade. O bloco de apartamentos era de tijolo vermelho moderno e estava em um lugar agradável em uma área arborizada do norte de Londres. A primeira coisa estranha que aconteceu foi que meu colega sul-africano me perguntou uma noite por que eu caminhava tão lentamente até o banheiro à noite. Ele dizia que meus passos eram muito lentos e queria saber, em tom de brincadeira, se eu estava sonâmbula. Eu sabia com certeza que não tinha ido ao banheiro, apenas brinquei e ignorei. O engraçado foi que eu ouvia passos lentos e estranhos sobre as tábuas do piso em diferentes momentos, mas não dei muita importância a isso. Várias semanas depois, outra coisa estranha aconteceu. Eu costumava ter essa pequena lâmpada, como aqueles tubos de metal com luzes na parte superior. Pequena, mas era uma linda lâmpada de leitura noturna, mais decorativa do que funcional. O certo é que para apagá-la era preciso pressionar o interruptor do cabo elétrico. E lembro que me acordei uma manhã, e lembro categoricamente de tê-la desligado antes de dormir. Tenho uma memória excelente, e ao acordar, ela estava ligada. Não tinha bebido nem comido nada antes, mas a coisa mais louca aconteceu alguns meses antes. Voltei tarde em um domingo à noite de um fim de semana na Europa com minhas amigas. Cheguei em casa, liguei a televisão, sentei no chão e descansei as costas contra o sofá. Decidi abrir uma lata de cerveja e assistir televisão, mas o que aconteceu depois foi uma loucura. Enquanto eu estava assistindo TV, uma almofada do sofá passou por cima da minha cabeça e aterrissou diretamente na lata de cerveja entre minhas pernas, derramando tudo sobre o tapete. Literalmente, corri para a porta principal
e comecei a hiperventilar. Foi tão assustador. Eu morava sozinha, o que tornou tudo muito pior. Precisava manter a TV ligada, todas as luzes da casa acesas, e estava em um estado constante de paranoia depois disso. As coisas se acalmaram e, ocasionalmente, eu tinha essa sensação de que não estava sozinha. Uma atmosfera desagradável e difícil de descrever. Uma noite, voltei do centro da cidade depois do meu aniversário. Era tarde, fui para a cama e, claro, a casa estava completamente iluminada. Quando estava começando a pegar no sono, ouvi esse som. Foi o som inconfundível de um nó batendo numa porta oca. Foi um golpe que poderia me deixar questionando, mas havia inteligência ali, e era como se tivesse sido feito bem ao lado do meu quarto. Soava como se estivesse bem ao lado. Eu congelei e disse que já era o suficiente, não aguentava mais. Comecei a perceber que poderia ser sensível ao paranormal. Posteriormente, descobri que o prédio foi construído originalmente para doentes mentais e foi vendido a desenvolvedores nos anos 70. Imagina, tenho 37 anos. Sou uma mulher. A casa onde cresci tem mais de 100 anos e meus pais ainda moram lá. Meu pai viveu nessa casa toda a sua vida, e meus avós converteram o sótão em 2 quartos adicionais. Quando era criança, o quarto dos fundos do andar de cima era o que minha irmã e eu compartilhávamos quando éramos pequenos, e fica diretamente acima da nossa sala de estar. Houve tantas ocasiões em que eu estava sozinha em casa e na sala de estar, onde se ouvia um estrondo no nosso quarto. Eu subia correndo as escadas, mas nunca havia nada fora do lugar. Não disse nada durante anos porque pensei que ninguém acreditaria em mim. Quando finalmente contei para minha mãe e minha irmã, elas pareceram um pouco surpresas, mas ambas admitiram ter ouvido o mesmo barulho durante anos. Quando eu tinha 16 anos, estava jogando Super Mario World no meu quarto. Estava de frente para a janela, de costas para o resto do quarto. Quando você começa um nível no jogo, a tela escurece por talvez 1 ou 2 segundos. Quando isso aconteceu, pude ver o reflexo de um homem parado atrás de mim. Pensando que era meu pai, virei-me para perguntar como ele conseguiu subir as escadas tão silenciosamente, já que elas rangiam como loucas, mas não havia ninguém lá. Reiniciei o console várias vezes, mas o homem não estava mais lá. Contei ao meu pai o que vi, e ele parecia um pouco assustado antes de me dizer que eu tinha acabado de descrever seu pai, que morreu antes de eu nascer. Depois disso, recusei-me a reconhecer que tivemos essa conversa e acreditei que estava apenas vendo coisas. O último grande acontecimento ocorreu quando eu tinha 17 anos. Isso foi antes de a casa ter ar-condicionado central, então os verões eram passados com as janelas abertas para circular o ar, e eu tinha a porta da frente aberta, mas não havia brisa naquele dia. Estava jogando no computador quando a porta da frente se fechou e trancou. Agora, uma porta de 100 anos tem que ser fechada de uma maneira muito específica, e fiquei paralisado quando ouvi passos vindo do corredor, passando pela porta da frente e entrando na cozinha. Quando os passos passaram por mim, ouvi o som de uma mulher cantarolando. Até hoje fico assustado quando estou sozinho naquela casa, embora saiba que provavelmente não há nada malicioso lá. Trabalhei para um serviço florestal estadual na área dos 3 estados há vários anos, em um lugar no campo que era uma fazenda de mais de 250 anos de antiguidade. O porão foi escavado e compactado. Havia grandes lareiras em vários cômodos, algumas das quais ainda tinham ganchos para panelas usados para cozinhar ou aquecer água. Havia um banheiro que foi instalado na década de 1940. Antes disso, não havia nenhum. As tábuas do piso eram de madeira de pinho larga, e era possível ver os pregos forjados à mão que as mantinham no lugar. Em algumas áreas, elas estavam suficientemente espaçadas para que se pudesse ver através delas, iluminando com uma lanterna para ver o piso do porão. Camundongos e grilos de camelô eram comuns,
simplesmente uma realidade com a qual convivíamos, assim como o antigo forno a óleo que tínhamos no porão, que frequentemente quebrava. Outro fato estranho era que no porão, escavado na terra no canto mais distante e escuro, havia um quarto escuro para revelar filmes. Nunca me aventurei lá porque nunca me incomodou. Vou compartilhar as histórias em uma ordem flexível, como se tivesse estado lá há 14 anos. Sempre me senti observado. Era um sentimento constante que permanecia até eu entrar no carro para sair à noite. Frequentemente havia cheiros estranhos, às vezes como água de rosas e laranjas, que tinham associações calorosas, mas às vezes como pedras e lixo, mesmo quando não havia lixo. Havia uma cozinha que havia sido ligeiramente modernizada pelo menos 2 vezes. Todas as portas dos armários estavam fechadas de manhã, e então, quando eu estava trabalhando no andar de cima no meu escritório, ouvia todas se abrirem. Descia as escadas e as encontrava completamente abertas. No momento em que entrava pela porta de manhã, era como se sentisse que todos os olhos se voltavam para mim. Nossa única secretária lidava com isso anunciando em voz alta "bom dia" aos habitantes existentes, já que muitas vezes ela era a primeira a entrar. Ela dizia que não se sentia necessariamente ameaçada, mas se começasse a ouvir muitos ruídos enquanto estava sozinha, dizia em voz alta: "Todos sabem, eu não quero estar aqui nisso, não mexo com vocês, então não mexam comigo." Ela disse isso em algumas ocasiões, e os ruídos paravam. Mas nem sempre. A primeira vez que me lembro de ter visto algo físico foi quando estávamos tendo reuniões no andar de baixo e me aventurei a subir as escadas para pegar um lápis na minha bolsa. Minhas costas estavam voltadas para o corredor principal e de repente ouvi um par de passos correndo ao meu lado. Virei-me e vi 2 pessoas nas sombras, uma mais baixa que a outra, avançando pelo corredor e entrando em um escritório traseiro, fazendo barulho durante todo o caminho. Em outra ocasião, nossa secretária e eu estávamos no escritório numa manhã de inverno, só nós 2. E o aquecedor estava quebrado novamente. Sentamo-nos na mesma sala no andar de baixo, tentando nos aquecer com outro aquecedor porque não podíamos usar as lareiras. Estavam fechadas e cheias de sabe-se lá o quê, após décadas de inatividade. Estávamos rindo e conversando quando, de repente, ouvimos botas muito barulhentas subindo os degraus. Olhamos uma para a outra e paramos. Naquele ponto já estávamos acostumadas a esse tipo de travessura e sentíamos que era melhor não deixar que isso nos incomodasse. Perdemos 2 funcionários de limpeza noturnos depois que alguns de nós já tínhamos ido para casa, pois nunca tivemos mais de 6 no escritório e aquele era um dia muito ocupado. Tínhamos um serviço de limpeza que vinha aspirar e tentar ajudar com o problema das pragas, garantindo que o lixo fosse retirado todas as noites. O homem da limpeza tinha que preencher um diário que estava no gabinete do meu chefe para nos dizer o que fez. Depois de estar lá por um tempo, ele escreveu no diário que ouvia seu nome sendo chamado enquanto passava o aspirador. Isso aconteceu várias vezes. Ele desligava o aspirador e tudo ficava em silêncio. Finalmente, ele disse que bateu na parede e, no início, nada aconteceu. Depois, caiu a máquina de barbear e houve, em resposta, 2 batidas. Ele pediu demissão. Meu chefe tinha o mau hábito de trabalhar até tarde na casa, depois do anoitecer, e às vezes eu trabalhava com ela, mas nunca ficávamos além das 6:30 ou algo assim. Simplesmente não era uma boa ideia. Embora fosse o momento de produtividade do nosso chefe, não queríamos nos meter nisso, como um respeito mútuo. Sei que sou estranho. Antes de ela começar a limitar suas horas noturnas, uma noite estava trabalhando sozinha em sua mesa, olhando para o corredor, quando viu uma sombra muito alta passar pelo batente da porta lentamente, sem correr como as que eu vi, mas caminhando devagar. Ela disse que devia medir pelo menos 7 pés de altura, o que a assustou muito. Em outra ocasião, estava trabalhando até tarde e uma grande esfera azul apareceu, do tamanho de uma bola de futebol, com uma aparência elétrica. Ela saiu das sombras, passou por sua porta e se chocou contra um arquivo de metal que tínhamos no final do corredor. Em outra ocasião,
Estava trabalhando em um projeto em uma sala grande que provavelmente foi uma sala de jantar em algum momento, e estava absorta no que estava fazendo, alheia ao seu entorno. Quando levantou os olhos, olhou diretamente para um homem de cabelos escuros que parecia ter uns 40 anos, vestido com roupas do século XIX, com olhos cinzentos. Ela disse que ele parecia tão surpreso quanto ela por poder vê-lo e viu que a luz do dia o atravessava. Ele se virou para ir em direção à escada principal e desapareceu. Ela gritou, compreensivelmente assustada, e a secretária e eu corremos para ver o que era. Nenhum de nós o viu novamente, embora tenhamos dado um nome a ele com base no que sabíamos da história da casa. Em retrospectiva, não tenho certeza se o nome estava correto, mas tentamos ser respeitosos. Naquela mesma sala, outra vez eu estava simplesmente passando por uma tarde, quando ouvi mentalmente a voz de uma mulher dizer com grande agitação: "Esta é minha casa." Um velho clichê, eu sei, mas faz sentido quando se considera que, quando estavam cavando um canal na década de 1830 perto da propriedade, o Estado estava comprando pedaços de terra dos residentes para abrir espaço para o canal. Mais tarde, na década de 1960, o Estado começou a comprar grandes extensões de terra para preservá-las como parques estaduais. Um lote é onde fica esta casa. Comecei a deixar um gravador ligado durante a noite em diferentes áreas da casa, e havia 2 cômodos onde registrei mais sons. Um estava na seção mais antiga da casa, que outrora foi uma sala de estar, e o outro eram os quartos de serviço no andar de cima, um dos quais era meu escritório. Devo observar que esta casa está localizada em uma área muito rural. Há um canal próximo que agora é usado apenas para caiaque e pesca recreativa, além de uma série de trilhas para caminhada e cavalgada. Nenhum som ou ruído da cidade interfere com os vizinhos. Quando deixei o gravador na sala de estar várias vezes, capturei uma linda música de piano. Parecia música clássica fraca, mas claramente audível. Também experimentamos o aroma de pinho fresco nessa sala, sem motivo aparente, repetidas vezes. Outros sons, muito menos agradáveis, eram de uma voz rouca de homem e o som de pelo menos 2 crianças chorando. Nunca consegui entender o que o homem dizia e adivinhar o que as crianças diziam, mas sempre parecia que queriam a mãe. Este é o mais perturbador para mim depois de tudo o que passei naquela casa. Ninguém gosta de pensar que crianças sofreram. Comecei a ir ao arquivo de registros local do município e fazer algumas pesquisas, o que foi uma ótima experiência que recomendo vivamente. Pesquisei as escrituras e testamentos associados às várias pessoas que foram proprietárias da casa ao longo das gerações. A maioria estava escrita à mão e falava de medidas de comprimento e marcadores de pedra ao redor dos limites das propriedades. Descobri os nomes através da família mais recente que viveu na casa em 1967, quando a estavam alugando do Estado. Uma família em particular esteve na propriedade por quase 100 anos, e tive a oportunidade de encontrar um parente vivo. Consegui contactá-la por e-mail para perguntar se ela gostaria de visitar a casa, e ela aceitou. Tinha mais de 80 anos, mas era prima da família que ainda morava na casa na década de 1930 e a visitava frequentemente quando criança. Sua mente estava clara e perguntei se a sala de estar era onde instalavam uma árvore de Natal. Ela disse que sabia que eu tinha pesquisado um pouco sobre a casa e perguntei sobre seu tio que vivia com a família. Consultei se ele era solteiro e tocava piano na década de 1950, e ela disse que sim, que tocava maravilhosamente. Era jovem na década de 1930, e eu não queria perturbá-la ou assustá-la com os detalhes do que vinha acontecendo na casa. Apenas tratei isso como um evento nostálgico para ela. Obviamente, isso não explica todos os outros eventos na casa, incluindo as aparições com roupas de épocas diferentes, mas explicava 2 pequenas peças do quebra-cabeça. Continuamos tendo experiências lá, assim como nossos empreiteiros, como 2 jovens que contratamos para reparar as calhas do telhado e que continuamente culpavam um ao outro porque as ferramentas estavam desaparecendo
e reaparecendo em lugares estranhos e não relacionados. Tivemos que fazer nossa própria limpeza porque não conseguimos contratar um funcionário de limpeza. Em outra ocasião, tivemos uma visita que usou o banheiro onde havia uma porta fechada em frente. A porta do armário começou a tremer violentamente e a maçaneta a chacoalhar, como se algo estivesse tentando sair de dentro. Ela ficou tão assustada que pulou do vaso, subiu as calças sem usar papel higiênico e fugiu. Frequentemente, eram travessos. Alguns anos depois, perdemos o financiamento e tive que mudar de emprego, mas ainda vejo a casa quando faço longos passeios de bicicleta pela área. A casa, como localização rural, também perdeu o financiamento e está vazia há alguns anos. Talvez os espíritos estejam felizes por não haver ninguém lá. Quando éramos mais jovens, minha melhor amiga Kaya, outra garota chamada Summer e eu, costumávamos passar tempo juntas. A casa de Summer era uma das construções originais da cidade, datando de cerca de 1830. Sempre adorei o quarto da mãe dela, com sua cama enorme e tetos altos decorados com malas antigas. Tínhamos cerca de 10 anos na noite em que, depois de terminar de assistir a um filme naquele quarto, começamos a pular na cama como pequenas hooligans. 1 minuto depois percebemos que éramos 4 na cama. Paramos imediatamente e vimos uma sombra saindo voando pela porta. Não voltamos a esse quarto até estarmos no 9º ano. Certa noite, depois de um show, voltamos para a casa de Summer. Ela tinha vários espelhos colocados em ângulos estratégicos por todo o quarto, permitindo ver tudo ao redor, independentemente de onde você estivesse. Explicou que era porque a casa dela era assombrada. Naquela noite, enquanto estávamos deitadas assistindo à TV, vimos no espelho a luz do armário se acender e a porta se abrir lentamente, revelando a grande sombra negra de um homem. Quando nos viramos, não havia nada no armário, mas a sombra ainda se refletia no espelho. Alguns meses depois, durante o verão, faltei à escola com Summer e outro amigo que nunca havíamos convidado para fora da escola. Ao nos aproximarmos da casa de Summer, nosso amigo perguntou se quem estava na janela era o irmão dela. Olhamos para a janela do quarto dela e lá estava a mesma sombra escura. Entramos e confirmamos que não havia ninguém em casa. Summer estava visivelmente perturbada e assustada. Ela perguntou à mãe sobre as sombras e a mãe dela contou que, quando era jovem, também as via por todo o quarto. A mãe de Summer disse que a avó dela tinha limpado o quarto com água benta e rezado para que as sombras desaparecessem. O que funcionou até que recentemente ela começou a duvidar da sua fé e as sombras começaram a voltar. Depois do ensino médio, nos separamos e a última coisa que soube foi que Summer havia se mudado. Isso sempre me deixou pensando o que mais havia por trás daquelas sombras. Esta casa foi construída a meados do século XIX e pertence à minha família desde que meus tataravós a construíram do zero quando se mudaram da Itália para o Uruguai. É um quarteirão completo, então era bastante grande. A casa serviu para muitas coisas: um cinema, 2 igrejas, um bar, um centro de aborto clandestino e muitas outras histórias. Infelizmente, muitas pessoas morreram aqui, algumas assassinadas, outras de morte natural, e outras decidiram tirar a própria vida. Os donos anteriores e alguns amigos da família disseram que as últimas noites que passaram lá eram quase insuportáveis. As portas e janelas se abriam e fechavam sozinhas tão rápido que tinham que sair o mais rápido possível. E os vizinhos sempre nos diziam que ouviam bebês chorando no pátio onde enterravam os fetos. Os primos da minha mãe tinham visto pessoas no espelho do banheiro muitas vezes. Odores apareciam do nada. Era um lugar bastante desordenado, e nós nos mudamos para lá em 2010, e quase imediatamente as coisas começaram a acontecer. Objetos desapareciam de onde os deixávamos. Podíamos ouvir conversas em diferentes idiomas no quintal à noite, mas depois de procurar não havia ninguém lá. Mas o que nos assustou muito foram as aparições. Alguns meses após a mudança, minha mãe acordou no meio da noite apenas para descobrir que havia um homem no final da cama dela,
com um saco plástico preto cobrindo a cabeça. Ela não gritou nem me acordou, apenas fechou os olhos e rezou até voltar a dormir. Isso se tornou algo normal. Podíamos ver diferentes pessoas em qualquer momento na casa, e elas desapareciam no ar. Lembro-me de uma vez quando fui a uma festa do pijama na casa da minha prima, que era quase igual à nossa, mas dividida por uma parede, e quando acordei, vi uma mulher me olhando atrás de um espelho de corpo inteiro. Era meia-noite, não podia me mover, então fechei os olhos e decidi que ela não estava mais lá. Quando os abri novamente, ela tinha se movido para a porta do quarto, e quando fechei os olhos e os abri mais uma vez, ela tinha desaparecido. Uma vez descobrimos uma foto na casa da minha prima que parecia ser de um bebê de outra época, a julgar pelas roupas. Depois de contatar uma médium, ela nos disse que na casa viviam 6 presenças diferentes. Posso contar mais coisas que aconteceram lá desde então, mas não gosto de viver sabendo que não vão a lugar nenhum e que foi o primeiro lar delas. Sentíamos como se fôssemos intrusos. Tive uma pequena experiência antes de conhecer meu marido, mas desde que estou com ele tive muitas para contar. Tivemos que nos mudar para uma nova casa, e a primeira noite foi o que começou tudo. Meu marido é um imã ambulante para o paranormal e teve um sonho louco sobre a casa. No sonho, disse que estávamos na cama assistindo TV, e quando olhou para o corredor, viu uma senhora parada no final dele. No mesmo momento, ela começou a gritar e correr em nossa direção a toda velocidade. Uma marca de rosto se queimou na parede e assim que chegou ele acordou fisicamente gritando. Depois daquela noite as coisas começaram a ficar estranhas. Ouvíamos pessoas sussurrando na primavera, víamos sombras pelo canto do olho e até tínhamos a sensação mais repugnante ao caminhar por qualquer lugar da casa. Então eu me levanto, ligo o rádio, me visto e desço as escadas me preparando para o meu turno das 11 da manhã, que eu já sabia na noite anterior. Minha mãe, meu pai e minha irmã de 11 anos iam sair da cidade por um dia. Então quando desci para tomar café da manhã, a casa estava vazia. Tudo estava bem e fui trabalhar. Trabalhei um turno completo e voltei para casa por volta das 6 da tarde. Esperava encontrar minha família, mas a casa ainda estava vazia. Corri escada acima, desesperado para trocar de roupa e tomar um banho. Assim que fui para o meu quarto, comecei meu costume de ligar o rádio, e assim que o liguei, em vez de Midland FM 103, obtive erro de pilha dura. Pensei que era um pouco estranho e simplesmente ajustei de volta, assumindo que minha irmã Chloe tinha feito isso. Em geral, ela era muito travessa, não pensei mais nisso. Aproximadamente meia hora depois, a porta se abriu e ouvi Chloe falando ao telefone com alguém lá embaixo. Realmente não estava de humor para descer, e foi então que ouvi a porta se abrir novamente e meus pais chegaram. Estranho, pensei. Quando desci, olhei ao redor e perguntei onde estava Chloe. Meus pais me disseram que a tinham deixado na casa de uma amiga antes de voltarem para casa. Olhei para eles incrédulo e disse que isso era impossível, pois a ouvi chegar cerca de 5 minutos antes deles. Eles me olharam perplexos, sem saber o que dizer. Comecei a insistir, dizendo que não estava entendendo, e foi então que meu sangue gelou. As expressões em seus rostos confirmaram que estavam dizendo a verdade. Não tenho certeza do que ouvi, gostaria que minha história terminasse aí, mas é só o começo. Depois disso, nas semanas seguintes, comecei a notar sombras no meu quarto que não eram projetadas por nada, apenas sombras realmente rápidas e breves no canto do olho. Deixava apenas 2 ou 3 centímetros da minha cortina aberta. Então havia uma pequena margem para que qualquer coisa se refletisse de fora, projetando sombras na minha parede. Realmente não havia nada lá fora que pudesse criar qualquer sombra. Era um jardim traseiro escuro com árvores, e eu estava no primeiro andar. Para racionalizar, convenci-me de que não era nada, estava brincando com as sombras, mas isso persistia noite após noite. Além disso, quando eu chegava ao ponto médio, como chamo o momento entre estar acordado e adormecer, costumava ter essa sensação de vibração, como uma sacudida, ao não conseguir adormecer. Isso continuou por semanas,
e não posso dizer quantas noites sem dormir tive. Então isso continuou aumentando minha ansiedade e minhas dúvidas sobre minha sanidade, tornando-se insustentável. Tentei confiar na minha mãe, que pensou que eu estava mal ou drogado, mas piorou. Uma noite, quando não havia TV nem sombras, virei-me para o meu lado esquerdo e lá estava ela. Parecia ser como um holograma verde fraco. Eu podia ver o contorno do corpo de uma mulher com mãos e dedos longos. Eu podia ver através da aparição dela. Era oca e verde transparente. Fiquei tão assustado que não conseguia levantar a cabeça e olhei por cima das mãos dela. Coloquei o travesseiro sobre a minha cabeça e disse pelo menos 30 Pais Nossos, sem parar, convencendo-me de que não era real. O incrível foi que, depois daquela noite, foi como se a atmosfera mudasse. Nunca mais vi nem senti nada, e o quarto se sentiu muito melhor depois disso. Nos mudamos para a casa em 1996, e a casa foi construída nos anos 50 por uma tal senhora Slater, que formou uma família muito antes de nós. Ela se desculpou, mas foi muito empática a respeito, o que me surpreendeu. Quando perguntei por que era tão compreensiva, ela admitiu que uma noite, no meu quarto, um cinzeiro saiu voando da prateleira, bateu na parede, e quando levantou uma tampa de plástico de um radiador, o termostato voou sozinho em direção a ela. Também disse que, nas semanas anteriores a isso acontecer, podia jurar que ouvia algo sussurrando seu nome à noite. Ela admitiu que estava tão aterrorizada que estava pensando em se matar para acabar com isso. Isso foi há 5 anos. Tivemos uma conversa muito similar no verão passado. Mencionei tudo e conversamos sobre isso. Perguntei se havia algo mais que aconteceu desde então, e ela assentiu com a cabeça, dizendo que, alguns meses antes, seu chuveiro elétrico ligava sozinho. Agora isso é bastante difícil de fazer, já que, para ligá-lo, é necessário pressionar um interruptor e depois abrir o chuveiro, o que é diferente. O interruptor fez tanto barulho que ela correu para a casa do vizinho ao lado. Também mencionou que uma noite ouviu um barulho surdo no sótão, como se alguém tivesse jogado uma mala muito grande bem acima de sua cabeça, embora a única maneira de entrar no sótão fosse por uma escotilha muito pequena. Não tenho dúvidas de que há espíritos ou entidades ligadas à casa e que são capazes de interagir fisicamente. Às vezes que estive lá, as luzes sempre estavam acesas. Passei muito tempo na casa do pai da minha mãe nos bosques de Michigan. Meu irmão e eu frequentemente nos perdíamos, mas se conseguíssemos encontrar os trilhos do trem, sempre podíamos voltar. Uma vez, quando eu tinha cerca de 8 anos e meu irmão 12, ele não queria que eu o incomodasse e fugiu, me deixando sozinha na floresta, chorando e vagando até chegar a uma casa com 2 cavalos. Fui até a porta e pedi ajuda. Uma senhora que parecia uma bibliotecária idosa atendeu e parecia muito surpresa. Agradeci a ela e continuei. Atravessei os trilhos e segui o caminho para casa. Meu irmão já estava de volta e todos estavam lá fora, prestes a ir me procurar. A avó havia preparado o jantar e todos entramos para comer. Eu disse à avó que queria assar biscoitos para a senhora que me ajudou. Ela pensou que era uma das vizinhas, até que eu disse que ela tinha 2 cavalos lindos. Aparentemente nenhum dos vizinhos tinha cavalos, e quando disse que a casa dela estava do outro lado dos trilhos, ela disse que tudo era floresta densa e que só havia casas deste lado dos trilhos. Insisti no local onde vi a senhora e a casa dela. Então, no dia seguinte, a avó preparou um monte de sanduíches para fazer um piquenique na floresta para ver onde estava a casa da senhora. Foi uma caminhada longa, mas chegamos ao local, exceto que não havia casa nem cavalos. A única coisa no local era meu chapéu que perdi enquanto vagava antes de encontrar a casa da senhora. Ainda fizemos nosso piquenique. Não tenho certeza do que vi naquele dia. Talvez tenha sido um fantasma. Sou mãe solteira do meu único filho, e temos vivido em nossa casa há muito tempo, tanto que já está começando a nos afetar. Meu filho tem 15 anos e sempre foi muito sensível ao paranormal, assim como eu fui toda a minha vida. Ele é um garoto muito doce e bondoso.
mas é tímido e não gosta desse tipo de coisa. Ele não se associa muito com as pessoas, mas sempre esteve muito ligado a mim. Eu tinha uma amiga muito querida chamada Ali. Éramos melhores amigas de infância, mas ela faleceu tragicamente quando tínhamos 19 anos. Dei à luz ao meu filho quando tinha 21 anos, então ele nem sequer a conheceu. Assim, ela nunca significou nada para ele, mas sempre discutimos que, se tivéssemos filhos, estaríamos lá para os filhos uma da outra e os criaríamos juntos. Quando meu filho tinha apenas 4 anos, ele me disse que via uma senhora parada ao lado da televisão que fazia sinal para ele se aproximar. Isso me confundiu, já que não vi ninguém onde ele estava apontando. Perguntei o que ele queria dizer, e ele disse: "Mamãe, a senhora de cabelo castanho e olhos azuis está acenando para mim. Quem é ela?" Quando ele a descreveu, fiquei completamente chocada porque sabia que ele não poderia ter inventado. Ele estava descrevendo minha melhor amiga. Adiei bastante para falar sobre Ali com ele, que teria sido sua madrinha, até ele completar pelo menos 10 anos. Mas aqui estava ele descrevendo-a sem nunca ter visto uma foto dela. Suponho que essa era a maneira dela cumprir sua parte da promessa de vir ver como estávamos. Hoje meu filho não se lembra especificamente dela, mas sempre mencionou que viu uma garota parecida com ela em seus sonhos. Meu filho também começou a ver uma idosa na casa. Ele me contou uma vez que, ao chegar em casa, estava indo para seu quarto, olhou para o andar de baixo e viu uma idosa passando. Ela olhou brevemente para ele antes de desaparecer em uma fração de segundo. Minha casa, onde tenho vivido, foi construída na década de 1880. Meu bisavô comprou esta casa de uma idosa logo após a Segunda Guerra Mundial. Às vezes, às 2 da manhã, sinto a presença dessa idosa perto da minha cama e isso realmente me assusta. Mas quando olho, não há ninguém lá. Meu filho também mencionou que às 3 da manhã, às vezes se ouvem passos. Quando minha mãe vem nos visitar, ela sempre diz que sente a presença de uma menina de cerca de 6 anos. Eu mesma já vi essa menina, mas não contei a ninguém. Essa menina tinha tranças e cabelo loiro. Já a vi várias vezes, até mesmo da janela, uma vez quando cheguei em casa do trabalho. Ela estava na janela do sótão. Foi bastante estranho, mas sinto que essa menina tem um lado bom e está destinada a ser um anjo, mas posso estar errada. Uma noite, quando saí do chuveiro e estava me preparando para me vestir, de repente senti alguém me dar um tapa nas costas. Virei-me sem saber quem estava lá, mas não vi ninguém. Olhei para o espelho e vi uma menina de cerca de 10 anos usando um vestido longo branco e descalça. Ela desapareceu em um piscar de olhos, mas sei o que vi. No dia seguinte, encontrei uma marca de mão nas minhas costas. Em outra ocasião, eram 2 da manhã, e ouvi fortes batidas na nossa cozinha, armários batendo e pratos se movendo. Meu filho estava muito assustado no quarto dele e disse ter visto a idosa olhando para ele do closet no mesmo dia que mencionei anteriormente. Ficou tão ruim que agora ele vem dormir na minha cama. Ele está petrificado no quarto dele e eu não o culpo. Eu sinto a mesma vibração. Está chegando ao ponto em que não podemos mais suportar e simplesmente não sei o que fazer. Estou pensando em procurar novas casas para alugar e até poderíamos nos mudar para a casa dos meus pais. Qualquer coisa seria melhor para meu filho e para mim. Iremos para qualquer lugar e deixaremos tudo para trás. Só quero que ele fique bem, já que esta casa nos afetou muito. Pessoalmente não acredito em fantasmas. No entanto, na outra noite estava no meu quarto quando meu cachorro começou a latir do nada no andar de baixo, algo que ele normalmente não faz. Subi até o topo das escadas para ver como ele estava, e ele me olhava com seu brinquedo abanando o rabo como se quisesse brincar. Normalmente ele se comporta muito bem, então esse comportamento foi muito estranho para ele, especialmente às 11 da noite. Apenas 20 a 30 minutos depois, durante o resto da noite, ouvi ruídos constantes, batidas, arranhões, coisas se movendo, e em um momento ouvi muito claramente uma porta se abrindo com um rangido. Não consegui identificar qual porta era, mas parecia que alguém estava mexendo no andar de cima.
De manhã verifiquei e não faltava nada, nem havia nada fora do lugar. Na noite passada, ouvi alguns ruídos novamente, mas não eram muito alarmantes, então os ignorei. Fui ao banheiro e pude ouvir muito claramente alguém sentado na cadeira do meu escritório, pois ela faz um ruído alto quando você se senta ou se move nela. Era inconfundível e vinha diretamente do meu quarto. Honestamente, estava com muito medo de sair do banheiro, mas talvez seja simplesmente nada. Não sei. Tenho essa sensação sinistra de que minha casa pode estar assombrada. Em 2013, eu estava na minha cidade natal enquanto meus pais se mudavam para este novo lugar. Agora tenho 17 anos, e antes de começar, deixem-me dizer que vejo essas coisas sem saber porquê, desde a infância. Talvez eu tivesse alguma conexão, mas não sei. O lugar onde vivo é famoso por assassinatos e essas coisas nos velhos tempos. A colônia em que resido está construída bem ao lado de um cemitério e no terreno de um proprietário assassinado, então tem uma história sombria. Certamente tudo estava totalmente bem até que um dia, quando voltei de ver um filme por volta das 2 da madrugada, vi uma sombra escura pendurada em um cabo. Não podia acreditar. Olhei novamente e ainda estava lá, quase como se estivesse me olhando. Ignorei por um momento, pensando que devia ser apenas outra coisa. Uma ilusão de ótica ou alguma questão de luz naquele lugar. Depois vi essa mesma figura muitas vezes naquela hora determinada da noite no meu teto. Fiquei assustado, mas já estava acostumado. Então não me importei nem contei à minha mãe. Costumava subir à noite para conversar com amigos. Nunca estava sozinho e nem sabia se isso existia. Talvez até estivesse me observando. Até que um dia ouvi aqueles ruídos, passos correndo pelo teto acima do meu quarto. Era como se alguém estivesse correndo por cima da nossa casa. Ouvi isso constantemente durante horas, o que nem é humanamente possível. Ignorei e então minha mãe também percebeu que alguém corria e batia no teto constantemente. No dia seguinte, ela perguntou à nossa empregada o que estava acontecendo, e ela disse que não éramos os únicos a experimentar isso. Qualquer um que tenha vivido no último andar passou por isso até hoje, e que há um espírito que corre todas as noites durante horas. As pessoas não acreditavam, mas um membro da família saiu dessa casa por causa disso. Me deu calafrios saber disso e até hoje mesmo na noite passada, ouvi passos correndo muito forte e rápido pelo teto, ou batendo algo no chão. Tudo era suportável, até que bateram na janela à meia-noite. Nunca me fez mal nem a ninguém até agora, então tudo bem, suponho. Então nos mudamos para uma nova casa alugada. Tínhamos acabado de transferir a maioria de nossas coisas para a casa, mas ainda não tínhamos desempacotado e a maioria de nossas coisas ainda estava no quarto principal, no andar de baixo. Minha mãe queria visitar o parque próximo e levou meu irmão e minhas 2 irmãs com ela. Decidi ficar em casa e ajudar meu pai a desempacotar. Tínhamos uma gata que tinha dado à luz 6 gatinhos e também um cachorro. Enquanto estávamos desempacotando, o cachorro se escondeu debaixo do sofá, o que era um pouco estranho, mas pensamos que talvez ele estivesse apenas assustado, parecendo estar em um lugar novo. Mas então os gatinhos começaram a silvar e a eriçar o pelo, presumivelmente por nada. Depois ouvimos um ruído estranho vindo do andar de cima, que era a direção em que os gatinhos estavam olhando quando começaram a silvar. Meu pai imediatamente pensou que poderia haver um ocupante ou intruso. Pegou um taco e me disse para ficar quieto. Pouco depois, ele voltou pálido como uma folha. Disse-me para ir com ele, e em um dos quartos de cima, mostrou-me uma velha cadeira de madeira, o que não era incomum. Mas o que era incomum é que a cadeira tinha um círculo perfeito desgastado na madeira, como se a cadeira tivesse girado sobre uma perna e desgastado a madeira. Ainda havia serragem fresca na ranhura. Ele disse que, quando entrou, a cadeira estava se movendo sozinha, e parou no momento em que ele abriu a porta. Muitas outras coisas estranhas aconteceram depois disso. Às vezes as fotos caíam da parede,
Ouvíamos pessoas falando no corredor à noite em voz baixa ou batidas aleatórias na parede. Nos mudamos depois de apenas 1 ano porque tudo era assustador demais. Não acho que minha casa esteja assombrada, mas experimentei alguns eventos incomuns que me deixaram coçando a cabeça. Deixe-me ver o que você pensa. Para começar, tenho 4 filhos, e não é incomum ouvir um deles acordar à noite e me chamar. Essa é uma das razões pelas quais nunca durmo bem à noite e também porque tenho o sono muito leve. Na noite em particular da semana passada, acordei ouvindo minha filha chamar mamãe. Confusa, entrei em modo piloto automático, meio adormecida, e levantei da cama. Todos estavam dormindo e então percebi por que me sentia confusa. Eu tinha ouvido 2 vozes me chamando aproximadamente ao mesmo tempo, de diferentes partes da casa. Uma disse apenas, mamãe, e a outra, mamãe vem. Com uma diferença notável entre as duas, pelo menos para mim. Então, como qualquer boa mãe, levantei da cama e fui até o quarto dela para investigar. O fato de ter ouvido um som vindo de uma parte diferente da casa estava me desconcertando. E a meio caminho do quarto de Kelly, parei abruptamente e percebi que era impossível, pois ela não estava em casa. Ela estava na casa da avó e raramente tinha motivos para me chamar à noite, porque ela tem 8 anos e já é uma menina grande. Disse a mim mesma que devia ter sonhado. Na manhã seguinte, estava carregando meus filhos para levar meu namorado ao trabalho. Tenho essa sensação estranha de que assaltantes poderiam agarrar meus filhos do carro, então sempre me certifico de trancar a porta. Moro em uma área populosa com pequenos bosques cercados pela cidade e vastas florestas nacionais. Então, na minha opinião, poderia acontecer de qualquer maneira. Meu namorado e eu voltamos para fora com os outros 2 filhos. Um deles já estava no carro. Foi quando meu filho de 5 anos me disse que ouviu alguém rindo no quintal quando eu tinha entrado. Fiquei assustada. Não havia ninguém por perto e trabalhei para sair o mais rápido possível. Era antes do crepúsculo, e a luz da nossa varanda não chegava à esquina da casa, onde estava o carro. Isso foi estranho, e o estaca do meio na nossa cerca de arame estava virado. Não tinha sido assim na noite anterior. Meu quarto tem uma janela diretamente em frente ao meu carro, e aquela cerca, então, geralmente, sei o estado dela. Mas quem derrubaria a cerca quando o caminho de entrada estava aberto e acessível? Pensei que poderia ser um esquilo excepcionalmente grande em uma viagem para fazer um lanche à meia-noite no alimentador de pássaros. Perguntei ao meu filho sobre a risada que ele ouviu. Ele disse que a ouviu fora do seu quarto e que vinha do brinquedo de escorregar e subir. Ele disse que soava como se uma criança estivesse rindo com dor de garganta. No caminho para casa, meu filho adormeceu e ouvi um barulho enquanto ele dormia. O ruído ambiente era alto, então não consegui distinguir se ele estava rindo ou gemendo. Chamei-o pelo nome e perguntei se ele estava sonhando com risadas. Ele disse que sim e que era engraçado. Fiquei aliviado com isso. Meu filho é bastante sensível e ficaria assustado se o sonho fosse algo assustador. Quando chegamos em casa, era o começo do amanhecer e fiquei no carro até haver luz suficiente. Deixei meu cachorro sair primeiro. Geralmente deixo-o explorar a vizinhança em caso de ursos negros entrarem no recipiente de lixo do jardim. Inusitadamente, ele começou a correr por todo o quintal com o nariz colado ao chão. Ele foi a áreas que normalmente não explora, e disse a mim mesmo que ele sentiu minha inquietação e queria ser um bom garoto. Nada aconteceu antes nem depois, mas esses eventos aparentemente desconexos definitivamente me deixaram com um gosto estranho na boca. Estou me perguntando o que vocês pensam. Essa história aconteceu há 3 anos, quando eu tinha 15 anos, na minha aldeia. Meu vilarejo estava localizado em uma zona rural protegida pelo governo, porque foi considerada um paraíso nos últimos 30 anos. Isso significa que a exploração na área é bastante difícil hoje em dia, já que é proibido cortar árvores e é uma floresta enorme. Passei o verão lá, e o que mais gostava de fazer era caminhar. Embora nunca tivesse ido sozinho à floresta,
Sempre percorria os caminhos com outras pessoas. Minha avó me disse que o serviço florestal tinha vindo e aberto um velho caminho que estava coberto de arbustos e árvores nos últimos 30 anos, devido a uma corrida que estava sendo preparada. Normalmente ia à aldeia mais próxima, a 1 hora a pé, e o único caminho que conhecia era pela estrada. Mas na volta, decidi tentar o novo caminho. Sair da primeira parte do caminho foi a mais fácil. Havia muitos obstáculos e deslizamentos, mas nada comparado com o resto. A segunda parte era uma colina cheia de pedras, que foi a mais difícil de escalar. Tive que subir literalmente de 4, como um animal. Quando cheguei ao topo, olhei ao redor e encontrei alguns ossos de animais, e não prestei muita atenção, já que a área é conhecida por sua grande população de lobos e ursos. Continuei o caminho mais rápido do que antes. Essa parte era plana, então foi um alívio até chegar a um beco sem saída. Uma árvore enorme havia caído exatamente no caminho, e seria muito difícil atravessá-la. Achei isso muito estranho porque não havia outras árvores caídas além dessa. Havia um pequeno celeiro no meio da floresta. Pensei comigo mesmo que provavelmente estava abandonado, então decidi jogar minha bolsa no pequeno campo que pertencia ao celeiro e, em seguida, atravessei a cerca correndo. Sem perceber, o mais estranho era que o campo não tinha árvores. Estava limpo. Não havia arbustos nem plantas grandes. Nada. Realmente não deveria ser assim se estivesse abandonado. Comecei a me sentir um pouco preocupado com a localização e como a árvore caída era tão coincidente e como, casualmente, havia um celeiro ao lado com um campo limpo, quando o caminho estava fechado há 30 anos. Parecia um pouco estranho. Continuei e, felizmente, estava chegando à última colina que minha avó havia descrito, a que conectava ao vilarejo. De repente, a floresta ficou silenciosa, o que me permitiu ouvir alguns galhos quebrando atrás de mim. Pensei comigo mesmo que deveria ser um pássaro, mas se aproximou. Então soou como passos. Depois de tentar me convencer de que era apenas um animal, comecei a caminhar mais rápido e os passos começaram a acelerar também. Comecei a correr e depois de notar que os passos também aceleravam, estava correndo para salvar minha vida. Nesse momento, comecei a ouvir rosnados incrivelmente altos. Tudo aconteceu muito rápido. Felizmente, cheguei ao meu vilarejo cerca de 1 minuto depois disso. Entrei no pátio da primeira casa que encontrei e fechei a porta. Era a casa de um parente e fiquei lá por 10 minutos até recuperar o fôlego e simplesmente fui para casa. Só de lembrar desse lugar me dá arrepios, sem sinal no meio do nada. Os rosnados me fazem pensar que alguém estava me seguindo desde o celeiro. Nunca mais fui sozinho à floresta depois disso.